O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bueno, passemos agora para o cheque, no qual eu, o Felipe e a Tupá daremos um giro pelo continente mãe. Cúpula dos BRICS termina com convite a 6 países para entrarem no bloco. Então vamos lá, né? Talvez aí o principal assunto da semana, né? Um dos, pelo menos, né? Que foi a cúpula dos BRICS, que terminou com o convite, né, para 6 países entrarem no bloco, né? Primeiro lembrete, né, assim, que a gente sempre faz. Vocês vão lá no Notas da Imprensa, no site do Itamaraty, tá? gov.br/MRE, e vocês vão ter a declaração de Joanesburgo na íntegra, tá? Está em inglês, mas para ler, especialmente se você for da área e tudo mais, né? Mas então assim, né, a gente sempre frisa isso em alguns eventos, né, especialmente eventos que tem participação brasileira, e aí para os nossos ouvintes que, né, estudam RI e tudo mais, então tem lá a declaração na íntegra. Aqui a gente vai falar especialmente, né, do convite para os 6 países, tá? A declaração, em vários outros pontos, ela seguiu uma retórica típica das declarações do BRICS, né, das cúpulas do BRICS, em que fala, né, de defesa do multilateralismo, fala de defesa da reforma das instituições de governança global, como a OMC, como a FMI, como o Conselho de Segurança da ONU, que a gente já vai falar um pouquinho mais aprofundado, né? Você tem ali vários comentários, né, dizendo que a reforma dessa governança ela está travada em vários aspectos, né, como no caso da OMC, como no caso do FMI, mas em linhas gerais segue tons muito próximos dos tons de declarações anteriores, né? A guerra na Ucrânia ela é o 19º item da declaração, tá? Dizendo que os países, né, invocam as suas posições nacionais em relação ao conflito. O que isso quer dizer? Não temos uma posição em conjunto. Cada um pensa de um jeito. Isso. Cada um que se vire com a sua... Isso foi bastante interessante, né? We recall our national positions concerning the conflict. Né? Mas pensando só os membros fundadores, no caso. Isso. Essa declaração é só dos 5 membros, tá, gente? Né? Não envolve os convidados. Dizendo que ela é expressa nos fóruns apropriados, como o Conselho de Segurança da ONU e a Assembleia Geral da ONU. Notamos com apreço, né, as propostas relevantes de mediação e de bons ofícios que visam uma resolução pacífica do conflito pelo diálogo e diplomacia, incluindo a missão de paz de líderes africanos e o seu proposto caminho para a paz, né? Que lembrando que recentemente tivemos uma missão africana que visitou tanto Kiev e Moscou. Falam do Haiti, falam da necessidade de soluções africanas para problemas africanos, falam de Níger, Líbia, enfim, de várias crises, falam de cooperação, né, em temas econômicos, né, aprofundamento da cooperação, por exemplo, no arranjo da reserva contingente do BRICS e tudo mais, e falam uma coisa que eu achei muito interessante, né, que falam sobre a necessidade de regulação para as tecnologias de informação e comunicação, né? O que popularmente tem sido chamado, né, de inteligência artificial, né? Mas usaram esse termo, né, a sigla ICT, né, ICT, e falam, né, do aprofundamento, inclusive, para a segurança em relação a isso, e do grupo de trabalho na ONU para a segurança do uso das tecnologias de informação e comunicação. Isso eu achei bastante interessante. Foi muito falado de segurança alimentar, tá? A gente também vai abordar um pouco isso, mas claro, o tema principal é a expansão do bloco, né? Então, vamos começar pelo fato de que são 6 países convidados para se tornarem membros plenos a partir de 1º de janeiro de 2024. Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Irã, Argentina, Egito e Etiópia. Tá?
Aqui a gente vai tentar responder, então, 3 perguntas, né? Ou pelo menos fornecer insumos para o nosso ouvinte, né? Para essas perguntas, para esses debates. O primeiro é, por que esses países foram convidados? O segundo é, quem ganha e quem perde? E o terceiro é, qual o futuro do BRICS, o que o BRICS se torna? Lembrando que, muito provavelmente, a sigla BRICS vai ser mantida e vai deixar de ser uma sigla, vai virar um nome, né? Talvez seja utilizado BRICS+, né? BRICS Plus. O BRICS é uma ideia, Felipe. Não é uma sigla só. Mas então assim, né, com a entrada da Argentina poderia virar BRICAS, né? Que a gente sempre brincou. A Nigéria viraria BRINCS. E no caso desses... Devia ser o Quênia, que daí virava tijolo, né? e no caso desses países, e se a gente for colocar as letras em inglês junto das mesmas letras, ou seja, não pode remanejar, viraria Briceuas, ou terminaria com S, né? Porque ASS, né? Eu vou dizer que tá faltando aí alguém pra fazer siglas nesse grupo, né? A de Argentina... S de Saudi Arabia e A de South Africa porque é inglês. Já diria o ex-ministro José Serra. Né? E senador, né? Hoje ele é senador, né? Embora esteja afastado por questões de saúde, né? BRICS, o S do BRICS não é pra dizer que é no plural, né? São vários BRICS. Vários BRICS. Agora eu não lembro se o Serra ele tem mandato. Eu acho que não, acho que... ele foi derrotado na última eleição, né? Nem concorreu, tá certo, viajei. O mandato dele acabou agora. Tanto tempo com os tucanos no poder que a gente confunde, gente. Mas ele tinha até pouco tempo atrás. Ele passou por 2 legislaturas como senador. Mas ele nem concorreu, é verdade. Exatamente, porque ele está com a saúde bastante frágil atualmente. Um dos senadores por São Paulo é o astronauta, lembra? Isso, o Marcos então vamos lá. Qual foi o critério de convite? Não teve. Tá? A primeira resposta... Eu pensei um monte, assim, né? Eu falei, não tem. Não tem um critério objetivo. Regras não há regras, é isso que você está dizendo. E isso, né? Então, por exemplo... Porque, eu confesso, o meu toque porque a África agora está representada, né? Pelo Egito... E pela África do Sul e Etiópia. Falta um ponto cardeal nessa brincadeira. O pessoal da África Ocidental tá chateado. Então você chateado. quer o Senegal no BRICS? Podia ser. Que, obviamente é o clubinho mais legal dos últimos tempos, né? Assim. As comidas devem ser deliciosas. Né? Imagina uma reunião do BRICS juntando todas as culinárias. Olha. Muito melhor que boa parte dos outros blocos internacionais. Não, pô, no G7. No G7 você vai ter hambúrguer, sushi e comida alemã. Olha só. Pois é. Vou defender o G7 aqui. Brincadeiras à parte, né? O Lula, presidente brasileiro, disse que os critérios foram tempo de solicitação, ou seja, quem teria solicitado há mais tempo, e a importância geopolítica de cada país. O que está em jogo aqui não é a pessoa ou o governo, é o país, a importância do país. Então, a gente pode colocar talvez como um desses critérios, óbvio, né? Um dos critérios é a solicitação, né? Porque assim, além dos 5 países do BRICS representados em Joanesburgo, né? Eu digo representados porque você tinha todos os chefes de governo, mas no caso russo, o Putin não viajou por conta do mandato de prisão pelo TPI. Foi representado pelo Sergei Lavrov. Porque o Cyril já tinha dado a letra. Isso, o Putin participou virtualmente. Mas além deles, outros 15 chefes de governo ou de Estado estiveram presentes, assim como diversos ministros. Tá? Então assim, presidente da... Olha só, gente, países que tinham chefe de governo ou de Estado presente nessa cúpula do BRICS. Argélia, Bangladesh, Bolívia, Camarões, República Centro-Africana, República do Congo, não a democrática, tá? O Congo-Brazzaville, Cuba, Djibouti, Eritreia, Gana, Indonésia, Irã, Malawi, Moçambique, Namíbia, Senegal, Tanzânia, Emirados Árabes Unidos e Zâmbia. Além deles, o presidente da República Sahraui, né, do Saara Ocidental, que não é reconhecida internacionalmente, e outros ministros de outros países também.
né? Então, assim, foi um evento bastante grande. Então, um dos critérios, óbvio, é a solicitação e, segundo o Lula, o tempo de solicitação. Ou seja, quem solicitou há mais tempo teria recebido prioridade. E a importância geopolítica de cada país. Só que, no fundo, se a gente for colocar ali os critérios reais, o primeiro critério foi países que a China queria que entrasse. Tá? Que é quem dá as cartas. Isso. A China foi a grande vencedora dessa cúpula, dessa expansão. Porque justamente Brasil e Índia não queriam essa diluição justamente dos encontros do BRICS, porque servem para você ter uma agenda com a maior economia do mundo. Isso. Né? De acordo com alguns parâmetros. Antes que eu falei dos Estados Unidos. Né? Então, dependendo do parâmetro, é China e Estados Unidos. Ou então, dependendo do parâmetro, é União Europeia, se você juntar tudo. Mas, enfim. A gente comentou, isso que o Matias acabou de falar, a gente comentou, inclusive, no programa passado. Né? Então, o primeiro critério é esse. Países que a China queria que entrasse dentre os países que demonstraram interesse em entrar. E, ao mesmo tempo, também tem uma questão que eu acho que é importante mencionar, que são os casos de, especialmente, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. No caso, não Etiópia, o Egito e Etiópia e Emirados Árabes Unidos. Tá? Que é o seguinte, os Emirados Árabes Unidos, muito provavelmente, eu não posso cravar, eu não tenho a informação firme, mas os Emirados Árabes Unidos muito provavelmente entraram no BRICS, foram convidados, não apenas porque demonstraram interesse, mas por uma pressão indiana, para equilibrar a presença saudita, que era de maior interesse chinês, a gente já vai falar disso. E Egito e Etiópia, o Egito, né, você tem, né, se for falar em importância geopolítica, né, o Egito é um país importantíssimo do ponto de vista geopolítico por conta do Canal de Suez. O Egito é um país que você tem uma crescente presença econômica chinesa e tem um histórico de parceria muito grande com a Rússia. Só que, muito provavelmente, nas conversas internas, chegou-se à conclusão de que, se o Egito entrasse, Etiópia tinha que entrar também. Porque convidar apenas um correria o risco de alienar o outro. Né? A Etiópia é uma economia que tem crescido muito nos últimos anos, também com investimentos chineses, mas principalmente Egito e Etiópia têm diversas posições conflitantes, especialmente em relação ao rio Nilo, coisa que a gente abordou bastante aqui no programa. Então, ao meu ver, Egito e Etiópia, a Etiópia era pouco comentada, inclusive como países prontos para entrar, coisas assim. A Etiópia entrou na ideia de, olha só, se a gente trouxer só o Egito, a gente corre o risco de alienar a Etiópia. Então põe os dois, venda casada, digamos assim. Tá? A Argentina entra com apoio brasileiro, mas especialmente por conta da China, né? E as duas principais adesões vão ser Irã e Arábia Saudita, e aí no caso é 99% na conta da China. Né? E também numa questão de equilíbrio. Sim, também. Sim. Né? E isso é um ponto muito importante. Mas, então, assim, como a gente acabou de falar, né, o primeiro critério foi a vontade chinesa. Porque se a gente olhar para os 6 países convidados, 5 já têm grandes relações econômicas com a China, tá? Já tem muita presença econômica de investimento chinês, ou vendem muitas commodities para a China. A China refinanciou a dívida argentina, como a gente já mencionou. A China tem um observatório na Argentina, né? A China assinou aquele pacto de cooperação de 25 anos, tá? Para a cooperação econômica com o Irã. A China, né, tem investimentos e interesses no Egito. Tá? O Egito, como mencionei, também tem boas relações com a Rússia, até por conta do Egito ser um grande destino de produtos agrícolas russos. Por isso que a guerra na Ucrânia levou essa grande inflação no Egito, coisa que a gente tem cobrindo aqui já tem 2 anos praticamente. Né? Então, assim, muitos dos cálculos envolvidos nesses 6 convites são assuntos que os nossos ouvintes acompanham aqui no programa. E sobra a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país que hoje, né, tem construído as suas relações com a China. Vamos lembrar, a primeira viagem do Xi Jinping depois da pandemia foi à Arábia Saudita. Tá? Fizeram negócios de infraestrutura, de energia e de defesa.
Tá? A China vai vender drones para a Arábia Saudita. A China vai construir drones na Arábia Saudita. Os mísseis balísticos usados pelos sauditas são mísseis de tecnologia chinesa. Tá? Então é uma relação que tem se intensificado. A relação China e Emirados Árabes Unidos, por sua vez, já não era tão próxima assim. E vamos lembrar, a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos também têm suas divergências. Tá? Em relação, por exemplo, ao Iêmen. Né? Os Emirados Árabes Unidos hoje já defendem uma partição do Iêmen, a retomada da divisão do Iêmen. A Arábia Saudita não. Os Emirados Árabes Unidos, por sua vez, tem uma relação muito próxima hoje com a Índia. Algum tempo atrás a gente comentou aqui que Índia e Emirados Árabes Unidos assinaram um acordo para fazerem comércio em suas moedas nacionais. Tá? Emirados Árabes Unidos hoje vende muito petróleo para a Índia. A Índia que está se tornando cada vez mais um dos maiores compradores de petróleo do mundo. Então, a presença dos Emirados Árabes Unidos acaba, digamos assim, equilibrando a presença saudita, com os sauditas próximos da China e Emirados Árabes Unidos mais próximos da Índia. Tá? Então, teve algum critério objetivo, como tamanho, tipo de economia, tipo de governo, alguma coisa assim? Não. Tá? Foi a relevância de cada um, essa tentativa de manter o equilíbrio e principalmente as relações com a China. Junto com isso, duvido muito que tenha sido intencional, mas nós tivemos também um aumento de representatividade, porque agora, antes você não tinha nenhum país árabe, agora você tem 3 países árabes, Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, e também o Irã. Nessa ideia, né, que vocês lembraram bem, né, Irã e Arábia Saudita, colocar os dois juntos, e o Irã que é o maior país xiita do mundo. Né? Então, se a gente pensa saindo do árabe, indo para o muçulmano agora, se a gente pensar no mundo muçulmano, nós vamos ter a maior potência sunita e a maior potência xiita dentro do bloco. Né? E isso também acaba se conectando potencialmente aos países que foram rejeitados, pelo menos nesse primeiro momento. Né? Por exemplo, a Indonésia era considerada uma favorita. O Joko Widodo, presidente da Indonésia... E daí, nesse caso, você citou, né, a Arábia Saudita como a maior potência sunita, mas a Indonésia tem a maior população sunita. Né? Exatamente, foi esse o gancho. E o Joko Widodo estava lá. Né? Só que a Indonésia não entrou. Muito provavelmente por quê? Porque a Indonésia tem uma divergência fronteiriça com a China. Então pode ser por isso que ficou no segundo plano. Né? A entrada da Nigéria, né? No caso a Nigéria foi representada pelo seu vice-presidente, né? A Nigéria talvez não tenha entrado nesse momento, né? O Matias até falou, precisava de alguém ali na África Ocidental e tal. Dependendo da China, muito provavelmente a expansão teria sido maior. E aí vamos recapitular, né? Brasil e Índia especialmente não queriam uma grande expansão do bloco. E certamente Brasil e Índia são os 2 países que mais saíram perdendo nessa história. Porque não tinham como conter a expansão do bloco, também não iam ficar batendo o pé, querendo, né, fazer o papel ali de porteiro, que rejeita, né, a entrada de novos países. Então, chegou-se numa solução ali de um pouco de meio termo. Né? O Brasil apoiou a Argentina, a Índia apoiou Emirados Árabes Unidos. Você teve uma expansão com 6 membros, e se a gente olhar para a declaração final, o que acontece? O item 91 fala que esses 6 países serão membros plenos, enquanto o item 92 da declaração fala em desenvolver o modelo de país parceiro do BRICS, que era o modelo que foi proposto pelo Brasil, tá, gente? O Brasil propôs que, olha só, em vez de a gente botar países para dentro como países membros plenos, então a gente desenvolveu uma lista de parceiros. Então, colocaram 6 países para dentro, provavelmente a China gostaria até de mais, né, de sei lá, mais 10, mais 20, e falaram de desenvolver essa possibilidade de países parceiros, ou seja, que não serão países membros plenos, tá? Outra compensação, e nesse sentido eu tenho certeza que, né, entre Argentina, Bolívia e Cuba, né, entre esses 3, se foi necessário escolher um, muito provavelmente a escolha pela Argentina foi feita com participação do governo brasileiro. E aí outras compensações, né, foram 2. Primeiro, Brasil e Índia conseguiram a mais firme declaração de apoio chinês à reforma do Conselho de Segurança da ONU, que é a pauta que reúne Brasil e Índia desde a década de 1990, né? Para quem não sabe, existe um grupo chamado G4,
tá? Que reúne Brasil, Alemanha, Índia e Japão, que são 4 países que um desses 4 está sempre no Conselho de Segurança da ONU e eles se comprometem a se apoiarem mutuamente nas pautas de reforma do Conselho, tá? E aí agora nós tivemos a mais contundente declaração chinesa a favor da reforma do Conselho de Segurança da ONU. Só que é você fazer uma concessão imediata, né? Olha só, já entraram 6 países, e que, como, né, usando a expressão, né, como a Matias usou, né, dilui a presença brasileira e indiana no BRICS, onde antes cada um era 20% do grupo, agora vai ser menos que 10%, né, porque vão ser 11 integrantes, caso todos entrem, né, porque são convites. Né? Se a Argentina vai entrar, por exemplo, a gente não sabe, vide a nossa discussão no bloco anterior sobre as eleições argentinas. Então, tivemos essa declaração chinesa, mas que, repito, é uma concessão imediata em troca de uma promessa de longo prazo, que não necessariamente vai se cumprir, porque, assim, China e Índia têm uma divergência fronteiriça. Né? China e Índia já tiveram escaramuças fronteiriças recentes. Então, né, nada garante que a China vai aceitar de bom grado a Índia no Conselho de Segurança da ONU. E a outra concessão foi a inclusão, a maior inclusão, digamos assim, de temas de segurança alimentar na declaração final, que é um tema que interessa muito, tanto ao Brasil quanto à Índia. Por quê? Porque o Brasil é um grande produtor agrícola, um grande exportador agrícola, e para a Índia é um tema essencial, porque trata-se da maior população do mundo. Você precisa alimentar mais de 1 bilhão de pessoas na Índia. Né? Então, assim, Brasil e Índia conseguiram concessões? Sim, mas saíram perdendo, e essa ampliação foi uma grande vitória para a China. Por que foi uma grande vitória para a China? Né? Porque agora nós vamos ter, né, dentro desse propósito, né, de um pleito histórico, né, de reforma da governança global, nós vamos ter a China consolidando, né, a sua posição de liderança do chamado Sul Global por essa reforma da governança econômica global, que é um dos motivos da consolidação do BRICS. Né, o BRICS surge, né, como aquela sigla do Goldman Sachs, né, para se referir a países emergentes com pouco em comum, aparentemente, mas são países que vão passar a defender mudanças na governança global econômica, porque vamos lembrar, né, a ordem econômica, a ordem internacional que existe hoje, ela é um fruto do pós-Segunda Guerra Mundial, quando a realidade mundial era muito diferente. Né? Conselho de Segurança da ONU, FMI, Banco Mundial, são todos criados no pós-Segunda Guerra Mundial. Quando a ONU foi fundada, ela tinha 50 países, gente. Hoje são quase 200. Índia e Emirados Árabes Unidos, né, esses países convidados, um país membro, um país convidado, ainda não eram independentes. O Egito não era totalmente soberano. França e Reino Unido eram muito maiores, muito mais poderosos do que são hoje. Tá? A presença do Reino Unido nas instituições globais hoje é totalmente desproporcional ao que o Reino Unido é hoje. China, Arábia Saudita, eram uma fração do que são hoje, do ponto de vista econômico, militar, internacional. Né? Então a China ganha esses grandes aliados e, principalmente, né, quando fala-se, né, que o BRICS quer fazer uma moeda comum, né, não uma moeda única, uma moeda de conversibilidade comum para fazer comércio entre si. Né? Lembrando que China e Rússia, Rússia e Índia, Índia e Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita e China já fazem comércio em suas moedas nacionais. Tá? Diminuindo o uso do dólar, diminuindo, né, o uso de reservas estrangeiras, afetando inclusive o próprio poder econômico dos Estados Unidos. E lembrando que no caso da China, o yuan, né, o renminbi, é uma moeda da cesta da FMI. E agora o que acontece, meu caro Matias e minha cara Tupá? Se a gente olhar para a tabela dos países por produção de petróleo do mundo, dos 9 países do topo da lista, 6 estarão no BRICS. Tá? 6 dos 9 maiores produtores de petróleo do mundo estarão no BRICS. Toma essa, o Pepe. Vira um BRICS mais OPEP, né? E o outro fator, que aí pegando o que vocês mencionaram, né, sobre a entrada de sauditas e iranianos juntos, né, essa entrada conjunta no BRICS acaba marcando de vez, né, a DETAN
entre iranianos e sauditas, a aproximação entre eles, que foi mediada pela China. E agora é possível que a China cumpra um papel similar, por exemplo, nas relações entre Egito e Etiópia, né? Então, assim, a China foi a grande vencedora. A gente também pode colocar como vencedor, né, o próprio BRICS, né, o próprio bloco, digamos assim, né? Por quê? Porque você expande a presença geográfica, expande a presença cultural, né? Óbvio que você falar em algumas estatísticas acaba sendo meio enganador, né? Então eu vi em algum lugar aí que, por exemplo, que agora o BRICS vai reunir não sei quantos % da população mundial. Claro, você tem Índia e China. Né? Você tem Índia e China, você vai ter um naco enorme da população mundial. Reúne não sei quanto território mundial. Você tem Brasil, China e Rússia. Óbvio que vai ser um gigante territorial, né? Mas agora você aumenta a presença geográfica e cultural, especialmente para a região, né, da Ásia Ocidental ou Oriente Médio, né? Mas também vai colaborar para a diversificação econômica do bloco. Porque se o bloco nasceu como para ser uma cooperação econômica, uma cooperação para a reforma da governança global, você tinha economias ainda muito... Você tem o Brasil, por exemplo, que é um grande exportador de commodities. Você tem a China, que é um grande importador dessas commodities e grande produção industrial. Você tem a Índia, que tem se tornado uma economia industrializada, né? Agora você vai ter duas economias que têm um grande componente financeiro nas suas economias, né? Que são Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, né? O Fundo Soberano Saudita é um dos maiores investidores do mundo hoje, né? Inclusive investindo na lavagem da imagem da própria Arábia Saudita, contratando jogadores de futebol, contratando atletas, comprando WWE, tentando, né, o circuito do golfe e tudo mais. Então agora você vai ter duas economias financeiras muito grandes. Dentre os novos integrantes, obviamente esses países querem entrar, né? Assim, o convite não foi unilateral, tá, gente? Né? Os países toparam entrar, né? Então a Arábia Saudita, o que a Arábia Saudita quer a entrar no BRICS? Quer diminuir a sua dependência dos Estados Unidos em temas internacionais. A Arábia Saudita está desenvolvendo a sua própria política externa. A Arábia Saudita está fazendo hoje o que a Índia faz desde a década de 50. Tá? A Etiópia, sede da União Africana, né, ganha destaque no plano internacional. O Egito, que está numa profunda crise econômica, ganha potenciais parceiros. E o Irã, principalmente, acaba podendo dizer para o mundo, né, que olha só, os Estados Unidos não determinam mais com quem a gente pode ou não fazer relações, né, com quem a gente pode ter ou não relações. Né? Teve o acordo nuclear assinado com o Irã, o Donald Trump joga o acordo nuclear no lixo, mesmo a EA falando que o Irã estava cumprindo o acordo. Os países europeus não vão querer retomar o acordo de maneira unilateral para não sofrer eventuais sanções dos Estados Unidos. E aí você vai ter países como Rússia, China e Índia falando, olha só, Irã, senta aqui, vamos conversar, né? O Irã, que a gente já falou aqui várias vezes da importância econômica e geográfica do Irã. O Irã é uma economia industrializada, o Irã tem uma população enorme, o Irã tem uma economia grande, o Irã tem recursos naturais, tá? Então, né, tanto que vamos repetir, China e Irã assinaram um acordo de cooperação de 25 anos, tá? Então, pro Irã, o Irã foi, depois da China, o maior ganhador nesse rolê todo, tá? Porque o Irã sai dessa imagem de isolamento, né? E agora fala, olha só, temos mais parceiros no mundo, né? No meio termo, né, assim, países, né, que não, né, nem ganharam nem perderam, tal, nós temos a Argentina, que a adesão é incerta, os Emirados Árabes Unidos, porque sua política exterior já buscava um mundo mais multilateral, a Rússia, né, ela também é pouco afetada, porque essa expansão do BRICS só consolida algumas das suas pautas, né? Como a proximidade com o Irã, lembrando que o Irã vende ou cedeu projetos de drones de armamentos para a guerra na Ucrânia. E não mexe na área de influência da Rússia, direta, assim, né? A Ásia Central, Cáucaso, exatamente. Leste Europeu, enfim. A cooperação energética entre Rússia e sauditas já rolava,
né? A venda de cereais para o Egito já acontecia, então a Rússia também fica nesse... Né? E finalmente a África do Sul, porque assim, a África do Sul, no caso, embora ela tenha sido anfitriã, a África do Sul hoje ela está numa crise política interna muito forte, como vocês sabem, uma crise econômica muito forte, então a África do Sul não tinha muito como apitar alguma coisa. Lembrando que a África do Sul nem faz parte do acrônimo original, né? O acrônimo original era só BRIC, né? E a China traz a África do Sul para brincadeira, né? Para o BRICS. E aí, então assim, a gente falou mais ou menos um pouco dos motivos. Vocês estão fazendo piadas em silêncio. A gente pensou a mesma coisa. A gente consegue, as piadas aqui, elas transmitem pelo ar. Transmimento de pensação. Isso. Então a gente falou, né, do critério ou falta de como a China sai ganhando, de como o Brasil e Índia saíram perdendo, né, de como o bloco sai ganhando, um pouco de cada país. E aí agora nós vamos ter três grandes questões, melhor dizendo. A primeira delas é: qual vai ser o futuro do BRICS agora? Repetindo, o nome provavelmente vai continuar BRICS ou BRICS+, né? Mas quem quiser inventar alguma sigla aí, fica à vontade. A internet já tá lá indo à loucura. O melhor meme pra mim é do Lazier Martins. Eu tava vendo que, pra mim, essa reunião dos BRICS foi tipo um Bama Rush, né? Vocês acompanham esse rolê? O que é um Bama Rush? Nos ilumine. Então, o Bama Rush é um evento em que as pessoas vão pra tentar entrar em sororities nos Estados Unidos. Tá. E daí elas fazem vídeos no TikTok. Mas foi quase isso essa reunião do BRICS, né? Os países foram lá se mostrar o mais legais possíveis pra ver se eles ganham convite pra entrar no clubinho. A cartinha, faltou só a cobertura via TikTok pra gente poder acompanhar, né, todos os países participando do Bama Rush internacional. Imagina um TikTok do Alberto Fernandes, que show de carisma deve ser. Não, e assim, o tal do Bama Rush tem dress code, tem atividades, é tipo um BRICS, só que em termos de... Pessoal da RI, pegar o exemplo da Tupá e usar de didática na sala de aula. Eu não conhecia isso. Porque eu não acompanho o TikTok das sororities. Eu também não acompanho, mas eu tenho amigos que elas chegam até você. Isso. Mas então assim, a primeira pergunta é: qual o futuro do BRICS? Né? Porque, assim, muita gente falou, não, o BRICS agora se torna muito mais relevante, muito mais forte e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele se torna muito mais heterogêneo. E isso pode ser um problema. A coesão interna pode se tornar um problema. E vamos lembrar, o BRICS, ele tem passado por um processo de institucionalização muito lento, tá? O processo de institucionalização do BRICS tá sendo bem devagar. Então, por exemplo, coisas que foram anunciadas na cúpula de Fortaleza em 2014 só estão começando a sair do papel agora. Tudo bem, teve a pandemia que atrapalhou, perfeito. Mas a institucionalização do BRICS ela é muito devagar. A nossa querida Fernanda Manhota, por exemplo, que é colunista do UOL, recomendo que sigam o trabalho da Fernanda, tanto como colunista. O pessoal da RI certamente conhece o trabalho dela também no canal Em Dupla com Consulta. Ela escreveu a coluna dela dessa semana justamente falando disso, de como o BRICS ele acaba às vezes sendo que, tipo, tanto que as pessoas não usam o termo, por exemplo, aliança. É uma coisa meio amorfa às vezes. Geralmente chamam de bloco, né? Isso. Mas mesmo assim não é um bloco tão coeso. Assim. Exatamente. Ele é pouco institucionalizado e agora ele estará mais heterogêneo. Então pode eventualmente ser um problema. Né? Essa expansão pode eventualmente ser um passo maior que a perna. Ou então pode levar a uma institucionalização mais rápida e aí sim a criação de um bloco mais sólido que um grande poder de alteração no cenário econômico mundial. A segunda questão, que acho que é importante de falar, é da recepção dessa expansão do BRICS pelo mundo, especialmente no chamado Ocidente. E aí entra também a discussão política no Brasil. Né? Por quê? Porque foi uma expansão muito grande, foi uma expansão
né, que busca ali uma defesa do multilateralismo e que, primeiro, né, ela pode ser vista como um grupo pelos Estados Unidos ou pela União Europeia, né, como um grupo, entre aspas, anti-ocidente, ou seja, em vez de levar a uma mudança na governança global, levar a um aumento da competição global. E com protagonismo do Sul global. Isso. E também pode ser vista como, e aí entra a questão ideológica e também uma questão moral. Porque vamos botar um português bem claro aqui, né? O Egito é uma ditadura militar que prende pessoas, tortura pessoas sem o devido processo legal. A Arábia Saudita é uma monarquia absolutista, onde você não tem poderes constituídos, você não tem judiciário independente, é um dos países que mais executa pessoas no mundo. O Irã é uma república também ditatorial, um dos países que também mais executa pessoas no mundo, e nesses dois países, inclusive, você pode ser executado pela sua orientação sexual, por apenas ser quem você é. Ou seu gênero. Emirados Árabes Unidos não é uma federação de monarquias, né? É um pouco menos autoritária que a Arábia Saudita, mas também não é muito além, né? A Etiópia é um governo formalmente democrático, mas o Abiy Ahmed tem centralizado o poder nele, passou por uma guerra civil violentíssima marcada por diversas atrocidades e tem o potencial de ter outra guerra civil agora na região de Amhara, né? Tudo isso a gente acompanha aqui. Então, assim, desses novos países, o único que se encaixa, que é uma democracia formal, é a Argentina, né? Aí, bem depois vem a Etiópia, bem depois vem o Irã. Que tá numa guerra civil. Exatamente, bem depois vem o Irã. Então, assim, tanto que uma das críticas que tem sido feita a essa expansão do BRICS é o Brasil se alinhou com ditaduras. E aí a gente tá desde o início do nosso trabalho, a gente fala aqui, uma coisa é a avaliação ética moral, outra coisa são as relações entre países, entre estados, tá? A China quer fazer mais negócio com a Arábia Saudita, o Brasil quer fazer mais negócio com a Arábia Saudita, assim como os Estados Unidos fazem negócio com a Arábia Saudita. Tá? Na hora de botar o dinheiro na mesa, essas coisas muitas vezes pouco importam. E independe de ideologia. Isso. Mas essa imagem de ser um bloco das ditaduras, de ser um bloco autoritário, um bloco, né, devido à política de não intervenção em assuntos domésticos da China, é uma retórica que vai ser utilizada, é uma retórica que tem fundamento, pelos diversos exemplos que a gente acabou de dar, né? Que, novamente, não vamos fingir, gente, que o Irã ou a Arábia Saudita são os campeões dos direitos humanos internacionais. Não são, tá? Ainda mais esse governo iraniano, que é o governo mais repressor do Irã, possivelmente das últimas 3 décadas, tá? Então, não vamos fingir isso, tá? Não pode. Óbvio que aí entra todas as questões que a gente sempre fala aqui. Estados não têm amigos, têm interesses. Tá? Mas essa imagem, né, vai acabar fazendo parte dessa discussão. Não é mais um grupo pela reforma da governança econômica global, é um grupo dos estados autoritários. E o terceiro aspecto que está ligado a isso, e que eu acho que aí é o mais importante, né? A retórica dos Estados Unidos, ou de países europeus, ou de partidários dessas visões, elas podem criticar a inclusão da Arábia Saudita, pode fazer o que quiser, mas também tem que se perguntar uma outra coisa. Por que o BRICS tinha uma fila de 30 países querendo entrar? Ao contrário de outras organizações, ao contrário de outras instituições. E que nessa fila de países para entrar, também estão países democráticos. Não estão apenas ditaduras, apenas regimes autoritários. Também estão países democráticos. E vamos lembrar que dentro do BRICS já estavam, né, a democracia brasileira e a Índia. Né, que a Índia, a gente vê um crescimento de problemas autoritários devido ao nacionalismo hindu, mas a Índia é a maior democracia do mundo. E a África do Sul também. A África do Sul, né? Que é uma democracia jovem, né?
toda a população teve acesso ao voto há cerca de 30 anos. Isso. Mas é uma das maiores democracias africanas. E tem outros países democráticos que estavam propondo entrar. Né? Ano que vem a gente vai ter eleição na Indonésia. A Indonésia é o país mais democrático do mundo? Não, a Indonésia também teve uma ditadura militar violentíssima, governou o país por 30 anos, violenta e corrupta. Tá? Né? Você não vai ter o estabelecimento de uma democracia islandesa do dia para a noite. Né? Eu sempre uso a Islândia como exemplo porque os caras fizeram referendo para não pagar a dívida de banco. Sabe, isso né? Mas quando você tem uma população de 300 mil menor que Taubaté... Olha o Vale do Paraíba aí de novo. Então, assim... Então, essa discussão, ela também precisa passar por isso. Por que você tem 30 países querendo entrar no BRICS? Porque todo mundo quer ser amigo da China? Porque todo mundo quer o dinheiro chinês? Porque a China não faz tantas perguntas? E só me corrigindo, a população da Islândia é ligeiramente maior que a de Taubaté. Antes que venha alguém... Fake news! Fake news. É claramente porque é o clubinho favorito, né? Mas... porque assim, no caso da Indonésia, né, pra ficar no país que a gente citou agora, que queria entrar, não entrou... Indonésia e Estados Unidos têm relações próximas desde literalmente da independência. Os Estados Unidos foi um dos mediadores do acordo entre as forças independentistas indonésias e os Países Baixos. Os Estados Unidos foi o grande financiador da ditadura militar que governou a Indonésia depois. Né? Então, assim, se a Indonésia... a gente vai fazer uma nova capital porque Jacarta está afundando. Tá? Por que a China vai investir mais e não os Estados Unidos? O que os Estados Unidos está fazendo com sua presença internacional? Né? Porque o dólar hoje ele é visto muitas vezes como uma arma dos Estados Unidos por vários países e não como o dinheiro do comércio internacional. E aqui eu vou pedir para o nosso ouvinte se deslocar um pouco da sua própria realidade. Porque assim, para o nosso ouvinte, tá? 99% deles, é claro que o mais interessante é o dólar do que o yuan, por exemplo. Porque o brasileiro, quando ele viaja para o exterior, o seu destino favorito é os Estados Unidos, ou então mesmo que ele vá para outros países, o dólar é mais fácil de você trocar, é mais fácil de você usar. Então é claro que, para o nosso ouvinte, o dólar é muito importante. O que eu estou falando é que para um país, para um outro país, para um estado com economia na casa das centenas de bilhões de dólares, muitos desses países hoje vão olhar para o uso do dólar como uma vulnerabilidade, falar, olha só, a gente pode ficar aqui às margens do capricho dos Estados Unidos. Né? Acontece alguma coisa lá, eles decidem impor sanções contra a gente, ou decidem ligar as impressoras, ou mudam lá os interesses do Fed, e a gente sobra aqui. Então, vamos usar a nossa moeda, né? Então, assim, por que isso está acontecendo? É isso que esses países talvez deveriam se perguntar mais. Tá? Eu, particularmente... Tá? Falando agora como cidadão brasileiro, não falando como comentarista de política internacional, não falando como professor de história. Eu falando como cidadão brasileiro, eu não quero ver, não gosto de ver o meu país muito próximo da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país que a gente critica aqui desde o primeiro xadrez herbal, acho. Tá? Óbvio que a realidade internacional é outra. A Arábia Saudita é um país que tem um peso gigantesco. O Donald Trump, a primeira visita do Donald Trump ao exterior foi à Arábia Saudita. E, finalmente, antes que alguém fale que o BRICS tem um caráter anti-americano, porque esse termo anti-americano se tornou a panaceia dos proponentes de serem comentaristas de política internacional, né? Óbvio que Brasil e Estados Unidos vão ter interesses divergentes, gente. Tá? Você tem interesses divergentes e agir de acordo com seus interesses não significa ser anti-americano. E antes de falar que o BRICS se tornou um bloco anti-americano, alguma coisa assim, eu só queria lembrar de uma coisa. Dos 6 novos países... 2 têm bases americanas em seu território, que são Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Um terceiro tem uma grande cooperação com os Estados Unidos, que é o Egito. Né? O Egito usa muito equipamento de origem dos Estados Unidos também. Inclusive tinha a ditadura do Mubarak, que seguia os interesses estadunidenses no norte da África. Isso, e o Al-Sisi e Mubarak são da mesma escola. E a Etiópia é um país que já teve também, ali na década de 90, no final da Guerra Civil Etíope, né, período do auge da Guerra Civil na Somália e tal, também teve cooperação militar com os Estados Unidos.
Tá? Então, dos 6 países... sem falar na Argentina. Né? Então, dos 6 novos países, que é um país americano, dos 6 novos países, o único que você pode dizer que tem um estado de inimigo com os Estados Unidos é o Irã. Tá? É o único. Então, também devagar um pouco aí com essa groselha. E pra gente fechar sobre BRICS, eu falei da intensa cooperação entre China e Arábia Saudita, tá? Hoje, notícia de hoje, tá? Dia 25, foi anunciado que a Corporação Nacional Nuclear da China, a CNNC, enviou um projeto para a Arábia Saudita para construir usinas nucleares na Arábia Saudita, que foi um tema da conversa com o Xi Jinping, né? Está uma competição entre China e Rússia por essa construção de reatores nucleares na Arábia Saudita, e a China mandou hoje a sua proposta, tá bom? Do BRICS, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai fazer um giro pela África, onde foi a cúpula, né? E depois a gente vai passar por Arábia Saudita, Índia e China, né? Que são os países novos aí para dar uma roubadinha, né? Então a gente vai começar, meu caro Matias, pelo Zimbábue, né? Já que nessa semana nós estamos tendo, né, eleições no Zimbábue e as eleições elas foram postergadas, mantidas por mais um dia. Né? De um lado nós temos o Emerson, né? O Emerson Mnangagwa, que é o sucessor do Mugabe, e contra ele disputa o Nelson Camisa, né? Porque ele está sempre bem vestido. Então, ele é o Nelson Camisa. Ninguém riu, mas tudo bem. Enfim. O Nelson Camisa, que é da Coalizão Cidadã pela Mudança, que é um partido cuja principal bandeira é o discurso anticorrupção. Né, dizendo que o Emerson, né, e a ditadura Mugabe são herdeiros de um aparato de corrupção. Né? E o que acontece? A eleição ela estava planejada para ocorrer no dia 23 de agosto, só que ela foi estendida para o dia 24 de agosto também, porque faltou cédula. Aparentemente, tantas pessoas foram votar, o comparecimento eleitoral foi tão mais alto, né, que faltou cédula. Então as pessoas foram lá votar e, acabou a cédula, né, volta amanhã. Então foi postergada por mais um dia. Né? E aí você também tem um choque geracional aqui, né? Porque o Emerson, ele tem 80 anos de idade. E o Nelson tem 45. Tá? Né? Um literalmente tem idade para ser pai do outro. Então você ainda tem toda... Né? O Nelson, inclusive, ele pode... ele nasceu ainda era Rodésia. Né? Quando ele nasceu ainda era Rodésia. Do Zimbábue, meu caro Matias, nós vamos passar por Angola. Já que hoje, dia 25 de agosto, né, o presidente Lula, do Brasil, está em Angola, né, se encontrou com o presidente angolano, o João Lourenço, e criticou, né, a queda drástica do intercâmbio comercial entre os dois países a partir de 2015, né? Claro que ele fala isso também num contexto político interno, né? A partir, né, de Temer e Bolsonaro. E isso isso é verificado inclusive nos números, né? Já que o comércio no primeiro semestre de 2023 cresceu 65% em comparação com o primeiro semestre de 2022. Claro, temos que colocar a pandemia nesse contexto, né? E uma das principais pautas de discussão é a criação de um polo da Embraer em Angola. Tá? Um polo da Embraer em Angola para produzir aeronaves para o mercado africano. Achei isso interessantíssimo. E também o Lula defendeu que as dívidas dos países africanos com o FMI devem ser transformadas em investimentos. Né? E ele também criticou gastos armamentistas. Para quem quiser ver o que foi assinado, vai lá no site do Itamaraty. De Angola, a gente vai passar rapidamente pelo Gabão, já que agora no dia 26 de agosto teremos eleições gerais
no Gabão, em que o Ali Bongo, que é presidente desde 2009, disputa a reeleição contra o Albert Ondo Ossa, né? São os dois principais candidatos. Hoje, o Ali Bongo, além de ser presidente, o partido dele tem 96 dos 143 assentos e algo me diz que ele será o vencedor e a oposição vai dizer que teve corrupção, porque vamos lembrar que o Ali Bongo sucedeu o Omar Bongo. E o sobrenome não é uma coincidência, era o pai dele, que governou o Gabão por 40 anos desde a independência, basicamente, né? Do Gabão, nós vamos passar pela República Centro-Africana, já que procuradores do Tribunal Penal Internacional solicitaram que o líder de uma milícia, o Maxine Mocon, seja indiciado, né, ele que já foi ouvido no TPI, inclusive, seja indiciado por crimes de guerra, por crimes por ações da sua milícia contra muçulmanos. Da República Centro-Africana, nós vamos para o Níger, já que no último final de semana, uma delegação, né, de políticos de países da África Ocidental pôde visitar, finalmente, né, o Mohamed Bazoum, o ex-presidente do Níger que foi afastado. A junta militar do Níger, né, liderada pelo general Tiani, propôs uma transição de 3 anos, tá, para a democracia, e eles disseram que qualquer intervenção militar estrangeira não será fácil, tá, no país. De qualquer jeito, o Níger foi suspenso da União Africana. Lembrando que tanto Mali quanto Burkina Faso, né, foram suspensos, né, depois dos seus golpes militares também. O Sudão também está suspenso da União Africana por conta da guerra civil, né? E uma notícia de hoje, tá, meu caro Matias, dia 25. A junta militar do Níger ordenou que o embaixador da França e o embaixador dos Estados Unidos saiam do país, tá? Tem 3 dias para fazer a mala e ir embora. De lá vamos para o Mali, tá? Onde tivemos mais um ataque cometido por jihadistas na região de Bandiagara, que deixou infelizmente 23 pessoas mortas. Do Mali, nós vamos para a Líbia para fechar o nosso giro africano, já que os 2 bancos centrais líbios, né? Lembrando, né, a Líbia ela estava completamente rachada, né, entre o governo de Trípoli e o governo de Benghazi. E os 2 bancos centrais anunciaram que vão se reunificar, né, depois aí de quase uma década. E uma reunião em Trípoli, né, determinou uma instituição soberana unificada. E aproveitando que a gente está no norte da África, só comentar de leve, né, que o Curitiba anunciou o atacante argelino Islam Slimani como nova contratação, e na publicação postou um mapa que não existe da Argélia, né? Sem a região norte do país, o que gerou uma revolta entre seguidores do futebol argelino. Essa eu não tinha visto. Ele que jogou no Sporting de Portugal, né, durante muito tempo. Aí, meu caro Matias, a gente vai começar a sair da África e ir para as notícias do BRICS, começando pelo Egito, porque o Egito está nos 2, né? E aí teremos 2 notícias e meia do Egito. Né? A primeira delas é que o governo de Israel anunciou que vai exportar mais gás natural para o Egito a partir do campo de Tamar, que fica no Mediterrâneo. Tá? Israel, né, não costuma exportar energia, né, até porque tem uma demanda bastante grande, porém Israel passou a expandir a sua produção justamente no Mediterrâneo, e o Egito, né, repito, está numa crise econômica bastante grande, incluindo um declínio na sua própria produção de gás. Essa semana tivemos um navio com bandeira de Singapura e um navio com bandeira das Ilhas Caimã se trombando no canal de Suez, tá? Não chegou a ser um infarto, né? Não chegou ali não chegou a entupir o canal de novo, né? Mas se trombaram no canal, aí mandaram lá uns rebocadores e tudo mais, puxaram os navios, enfim, aparentemente não foi nada grave, tá? Foi apenas algumas horas de paralisação no canal de Suez,
Tá? Lembrando que mais ou menos 13% de todo o comércio mundial passa pelo Canal de Suez. Por essa artéria. Não é pouca coisa. E por que eu disse que eram 2 notícias e meia? Porque é uma notícia que eu coloquei aqui junto por conta do Canal de Suez. Eu tenho uma outra notícia envolvendo o Egito também, já ligada à Península Arábica. Ah, tá. O que acontece? Nós vamos ter a primeira viagem, né, de um navio grande de carga movido a vento. Grande novidade que não é novidade. Não é uma vela, né? Não é uma vela de pano, digamos assim. É uma vela, só não é de pano. Isso. É uma espécie ali de... É uma propulsão a vento, né? Que é uma espécie ali de grandes tubos de vento, em que o vento ele entra por um orifício, e aí ele gira ali dentro e sai pelo outro, e nisso propulsiona o navio. Lembre-se que é um professor de história explicando, tá? As leis da física, por favor. No caso, é o navio Pyxis Ocean, que vai sair de Singapura, tá? Vir para o Brasil, pegar uma carga agrícola e levá-la para a Dinamarca. É interessante, inclusive teve muito meme quando eles começaram a anunciar que esse tipo de navio, né? Tipo, a grande novidade para transporte de cargas pelo mundo será o vento. Eu pensei, nossa, realmente muito novo. Tecnologia aí que nunca foi utilizada. Ninguém nunca pensou em navegar com vento. Mas claro que a gente tem avanços tecnológicos importantes nesse tipo de navio. E quem sabe seja uma forma de melhorar o gasto absurdo de energia que é feito para transportar coisas de um lugar para o outro do mundo, né? Estamos aí, se toda semana tem notícia de incêndio, toda semana tem notícia de crise climática, não é à toa, então isso é mais uma forma de tentar lidar com o problema. E ainda envolvendo o Egito, né, 2 cidadãos do país haviam sido detidos no Bahrein no começo do mês, o Sayed El Ages, que é um homem de negócios, e o Mohamed Hasseinin, que é um engenheiro de computação. Eles viviam no país há 8 anos, porque haviam fugido justamente do regime do Abdel Fattah el-Sisi, e foram deportados para o Egito respondendo a denúncias de terrorismo, que tem sido uma prática comum do atual governo egípcio. E aí a gente vai para a Arábia Saudita, né, esse potencial novo país dos BRICS, já que a Human Rights Watch publicou um relatório afirmando que tropas sauditas na fronteira do país com o Iêmen teriam executado, nos últimos 10 anos, centenas de pessoas, especialmente etíopes, que tentavam migrar e entrar na Arábia Saudita. Tá? O governo nega esse relatório, tá? Que é intitulado, né, traduzindo, Disparos como chuva. Assassinatos em massa de imigrantes etíopes pelos sauditas na fronteira entre o Iêmen e a Arábia Saudita. Tá? Então, incluindo tiros a queima-roupa contra mulheres e crianças. Tá? Então, por isso, né, mais um motivo aí para não querer exatamente, né, a imagem associada à Arábia Saudita. Da Arábia Saudita, meu caro Matias, nós vamos para a Índia com 2 notícias. A primeira delas é que a sonda indiana pousou no Polo Sul da Lua. Né? Então a Índia se torna, primeiro, o 4º país a pousar na Lua, né? Realizar um pouso bem sucedido na Lua. E, segundo, é o primeiro pouso no Polo Sul da Lua. Tá? Vão descobrir os segredos do Polo Sul. Pode ter um ET escondido lá, não sei. Transformers, claramente. Então a sonda Chandrayaan-3 pousou, né? E já soltou o seu robozinho, né? O rover, que se chama Pragyan, que significa sabedoria em sânscrito. Tá? Então, né? Um pequeno passo para o robozinho, mas um salto gigantesco para a humanidade, né? Avanços na corrida espacial são sempre importantes, são sempre interessantes. E foi anunciado também que o Putin não irá
para a próxima conferência do G20, que será na Índia, né, porque pode dar climão e, né, ele teoricamente teria que ir em cana, né? Então ele não vai. Evitar a torta de climão, né? Evitar a fadiga. Isso. Domingo, Putin não vai. E finalmente na China, né, no último final de semana, nós tivemos diversos exercícios militares chineses, né, em torno da ilha de Taiwan, por conta, né, a gente mencionou, né, o vice-presidente de Taiwan voltando do Paraguai, né, da posse do presidente paraguaio, né, fez uma visita aos Estados Unidos, e aí a China realizou esses exercícios militares, né, como represália. E também em relação a Taiwan, os Estados Unidos aprovaram a venda de $500 bilhão em equipamento militar para a ilha de Taiwan. Também falando, né, nas questões fronteiriças chinesas, aquela guarnição improvisada, né, filipina, não é nem um arquipélago, né, são nos bancos de areia, né, de Ayungin, finalmente foi abastecida, depois ali de uma disputa ali de quem piscava primeiro, né, entre os navios filipinos e navios da guarda costeira chinesa. E finalmente o governo chinês anunciou que vai banir, né, produtos marítimos japoneses por conta da liberação de água radioativa de Fukushima, tá? Mas aí, isso daí, inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente.